assim, e aí eu continuo sem saber o que tá acontecendo, né? E aí foi nessa época que eu engravidei. Ele tinha 3, acho que 4, engravidei do meu segundo filho. Você tava 4 anos e meio. Eu tava com uns 4 e meio, exato. E eu engravidei do Lucas. Você sempre gatona, né? Aí engravidei do Lucas, eu lembro de ter ido na geneticista numa consulta com a barriga já grande. E ela fala assim, o Davi e tal. Ele tá grávida? Eu falei, tô. Outro menino? Eu falei, outro menino. Outro autista. Aquilo acabou comigo. Ela falou assim, exatamente. Eu acho assim, Os do primeiro médicos. médico, né, que deu o diagnóstico do Davi, quando eu descobri. Eu acho que poderia ter falado, olha mãe, a gente... Porque negar o diagnóstico, eu acho que também tem o mesmo peso de erro. Né? Porque você fica sempre na esperança de que tá tudo bem e isso faz com que você atrase um tratamento, atrase uma ajuda, né? E, então isso é um problema. Mas quando ele já sabe que ou se ele tem dúvida, mas tem alguns sinais que a criança vai precisar de um acompanhamento para suprir aquilo, por exemplo, posso não ter certeza, mas se ele precisa estimular isso, então eu já encaminho, você já tá ajudando. Se depois não for, né, até você não errou. Falou, depois você ajuda. E aí veio o Lucas. O Davi continuou nos acompanhamentos, o Lucas chegou. O Lucas, tudo bem, uma criança super tranquila, super esperta. Super esperto demais, de repente, mais. E aí uma das pessoas na clínica olhou pra ele e ele falando muito pequenininho, 1 ano e pouquinho, as cores em inglês de um tapete. Ele já falava. Falava, Blue, e a gente ia pra terapia e ele falando todos os números de todas as casas. Falei, gente, que coisa é essa? Esse menino tá muito bem. Eu achando que tá tudo bem. E aí ela falou, Shelly, você já viu que ele tem hiperlexia? Falei, nossa, eu nunca ouvi falar nem desse nome, quanto mais que ele tem. Explica aí o que é hiperlexia. E ela me explicou que hiperlexia é quando a criança tem uma habilidade que aparece por si só, né? Que não é que ninguém ensinou. Então, uma habilidade com letras, com números, com cores, né? E ela pode estar relacionada com o autismo. Então, aí essa hiperlexia apareceu no Lucas. Falei, bom, vamos então avaliar, né? Ver o que é. E aí levei ele numa avaliação nessa clínica também, onde o Davi já fazia. Falei, gente, dá uma olhadinha então, aí vamos ver, né? Aí elas falaram, não, olha, ele tem um atraso, porque ele apresentava um atraso de... Ele falava as palavras, mas ele não conseguia formar nenhuma frasezinha. Ou então ele tinha uma fala muito engraçada, ele queria falar, por exemplo, eu quero essa xícara, ele falava, blá, blá, blá. Assim, exatamente. Que é louco, assim, blá, blá, blá. E a gente não entendia, era super enrolado. Muito rápido. Aí eu falei, gente, que coisa, tem alguma coisinha estranha. E aí ele chorava muito porque a gente não entendia. E aí a gente foi percebendo que ele tinha alguns comportamentos muito rígidos, então tinha que ser do jeitinho dele, tinha que ser... Aí a gente, né, foi procurar avaliação e as médicas ainda falavam, não, acho que não, ele tá desenvolvendo super bem. Os neurologistas, os especializados. Aí eu falei, bom, não vou cair nessa de novo, vamos já ver o que tá atrasado, já vamos estimular. E ele começou uma estimulação na parte de fono, de psico, mas aí começaram a aparecer as questões dele mesmo. Então, por exemplo, ele só usava roupa amarela uma época, não podia ser outra cor. Então tinha que ser amarela, punha e tirava. Outro dia eu mandei pra creche de cuequinha, não aceitava nenhuma roupa. Falei, não, pai, do jeito que tá. Aí chegou lá e conseguiu pôr. Então não usava calça, uma época só podia ser short, só podia ser sandália, não podia ser tênis. Então era uma rigidez muito grande. E eu fui aprendendo muito, depois dessa, uns 2, de abstrair, né? Sim, a sua opinião é sua, eu sei o que tá acontecendo aqui. A não ser que você me pergunte, eu não te devo satisfação. Então eu levava ele do jeito que dava, eu dava informação para as pessoas que tinham professoras. Porque assim, como eu já tinha o Davi, e o Davi era muito diferente do Lucas, então eu tinha que lidar com duas situações muito diferentes. Eles são 2 autistas de níveis totalmente diferentes, que funcionam de formas totalmente diferentes, né? E habilidades que o Davi tem, mesmo sendo mais um autismo grau 3, ele tem habilidades que o Davi tem que o Lucas não tem, sendo grau 1. Então, e o Davi tem melhores do que ele, principalmente a socialização. E o Lucas tem muito mais dificuldade. Então, explicar que quem olha para os meus 2 filhos juntos, primeiro você olha para eles e você não vê nada. Depois você olha eles brincando, você fala, esse aqui é autista, esse pequeno não. Só que às vezes eu vou sair e o Davi me dá menos trabalho do que o Lucas, porque o Lucas tem essa rigidez. Que elas vão sair? São 18h20 que a gente vai sair, então não é hora. Sabe? Então, socialmente, eu tenho que lidar com mais pessoas. Meu sobrinho tem essa questão da organização. Não pode desorganizar, não pode fugir da organização. Então, uma pessoa que olha e fala,
o menino ali que tem problema e o outro lá fazendo birra. Sendo que é uma dificuldade dele, aquela questão do Então, para as pessoas de fora, eu agora não faço questão de informar, a não ser que elas me perguntem. E eu sempre gosto de informar assim. Meu filho funciona assim. Dar informação assim, olha, se eu chego numa festa, por exemplo. Eu cheguei no seu lugar, na sua casa. Então eu falo, olha, esse aqui funciona assim, assim, assim. Se tudo bem, o Davi funciona assim, assim, assim. Tudo bem, eu dou a informação. Se você acha que tudo bem, eu tô aqui. Eu não mexo com meu filho, eu dou a informação. Tem noção